Salve galera, bem-vindos à comunidade dos Pensadores Livres. Essa é a segunda parte de uma conversa com o Enésio Alves, que é aluno da Universidade Federal de Uberlândia no curso de Filosofia. Ele está compartilhando um pouco das experiências dele no curso, algumas curiosidades sobre o departamento de filosofia, sobre como foi o ensino médio dele e assim por diante. Se você não viu a primeira parte dessa conversa nossa, clica nesse linkzinho aqui em cima, eu vou deixar aqui na tag para você assistir. E acompanhe aí a segunda parte, já se inscreva no canal, deixa o like aí e deixe os seus comentários. Isso vai ajudar o canal a crescer e dar direcionamento para o que a gente pode fazer em vídeos futuros. Então vamos continuar esse bate-papo. Até mais! Então vamos lá, a próxima aqui diz o seguinte: o que o senhor acha dos seus colegas de graduação que não conseguiram atuar na área da filosofia ou que não conseguiram se formar? Foi uma pergunta que você me fez. Olha, Enésio, eu primeiro a pessoa não conseguir atuar na área, eu fico sentido porque sentido no sentido com o significado de que é uma pena que o mercado, infelizmente, ele seleciona. Infelizmente, o mercado, isso acontece em vários setores. Às vezes eu vou ali, eu estudo música, mas a minha banda não emplaca, e a banda do meu colega emplaca. Isso acontece no nosso formato de sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como um problema no seguinte aspecto. Essas pessoas que se formaram, eu tenho experiências práticas com isso, vários colegas meus, direto a gente conversa no Messenger, do Facebook, que às vezes ele não está atuando com a filosofia diretamente, mas a filosofia abriu horizontes de modo que na área que aquela pessoa está atuando, potencializou aquela área. Seja a área, por exemplo, técnica, como trabalhar num escritório de projetar programação gráfica, seja, tem colegas que trabalham, por exemplo, com poesia, com música, que lançou livros. Então, a filosofia ela expande o horizonte da pessoa. Então, eu costumo dizer que se eu tivesse que fazer filosofia de novo, eu faria de novo, de novo, de novo, porque eu amei o curso. O departamento de filosofia, eu tenho orgulho do departamento de filosofia da UFO, principalmente da estrutura, o suporte que tem aí, os meninos aí, o Eriksen, o Ciro, os meninos, nossa, pra mim os caras foram um pai, me carregou mesmo, sabe, porque são pessoas que não daria para falar. Os professores, então, ficaria falando aqui de cada professor, o vídeo ficaria muito longo. Então, esse humanismo que a gente tem dentro do curso expande muito o nosso horizonte. Então, isso a gente leva para dentro de onde a gente está, independente da gente estar atuando com a filosofia ou não. Os colegas que não conseguiram se formar, por opção ou não, tem colegas que abandonaram porque falou, opa, não é para mim, quero fazer outra coisa. Beleza, por quê? Porque ajudou essas pessoas a se encontrar. Os que foram de forma forçada, infelizmente, poxa, me faltou recurso aqui, não está dando mais, vou ter que parar. E isso, infelizmente, é triste, porque se a pessoa ela queria fazer e teve que interromper o curso, e até se essa pessoa está assistindo o vídeo aqui e nunca falou nem comigo, nem com os colegas, a mensagem que eu deixo é que essa pessoa não desista, porque se a gente gosta, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos e correr atrás. E talvez não deu certo naquele momento, talvez dê certo agora. E digo mais ainda, para fazer filosofia não precisa estar dentro da universidade. Hoje a gente tem livros bons publicados aí em PDF,
a gente tem bibliotecas públicas com livros, a gente tem a universidade que a pessoa pode ir para lá estudar, mesmo não estando, né, cursando. Só não vai poder pegar o livro emprestado, mas lá dentro pode utilizar. Então tem um banco de dados de livros muito bom. A própria editora Edufo disponibiliza vários livros de filosofia em PDF. Igualzinho tá ali o livro, acho que até o livro do professor Seneda sobre Max Weber, se eu não me engano, está disponível lá, né? Então, o que eu acho é isso, assim, que a pessoa, a gente não pode caminhar com a perna do outro, né? A gente caminha com a nossa perna, a gente tem que usar como parâmetro a nossa realidade. Então, é isso. E assim, se algum desses colegas meus está assistindo esse vídeo e quiser conversar comigo, ô Marcelo, como é que eu faço para me reingressar? Dá para mim puxar as matérias de volta e tudo mais e tal? Né? Me chama lá no Messenger e tal que a gente conversa. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Sim. Sobre as oportunidades, há também diversos grupos de estudo, apresentações, comunicações, aqueles livros da filosofia com os artigos, tem eventos que eles dão aqueles livros para você pegar. Há diversos meios, né, de se estudar filosofia Vários. indiretamente. Agora com a questão do Covid-19, né, a quarentena, tá tendo muita atividade, vídeos no YouTube, tem um canal da filosofia no YouTube muito bom, né? Inclusive eu até estou estudando com um professor lá da UNB, né, uma filosofia contemporânea, eu gosto muito de filosofia contemporânea, e estou estudando um filósofo italiano, né, a partir, né, dessas aulas. Não daria para mim fazer isso se não fosse pelo YouTube. Tem muita conferência que acontece pelo Zoom, igual a gente está fazendo aqui, ó, né? Então, isso há males que vem para bem, né? Então, de tanta coisa ruim que está acontecendo aí, né? Algumas coisas boas também surgiram, né? Sim, sim, Ó, vou passar para a próxima aqui, hein? beleza. Ó, a próxima pergunta diz, né? Você fez um apontamento aqui que você quase, né, desistiu aí no seu primeiro dia, né, de filosofia, que, né, você teve uma baixa autoestima. Fala um pouquinho pra gente aí, né, com relação a essa questão dos idiomas e tudo mais, né, até para Sim, os colegas, né, que estão começando aí não desanimarem. sim, sim. É, esse tema que eu sugeri, porque eu não sabia que teria que ser tudo pergunta. Eu fui sugerir um tema, né, algo para falar, mais descontraído. Claro. Então, um pouco dessa história que me desmotivou bastante no primeiro dia. Foi mais ou menos o primeiro dia de aula, né? Porque quando você entra no curso, eles te apresentam um curso, faz os trotes. E houve um dia específico que a gente ia conhecer a biblioteca da UFO, né? Aí o professor Seneda foi com nós, né? Eu ainda não tive aula com ele, só conheci ele de Nossa, corredor. Zeneda, quando você tiver aula com ele, a gente vai conversar de novo depois. Cara, é demais. Todo mundo fala isso. Já teve umas 3 pessoas que falaram isso. O cara é demais mesmo. É, E continuando, né? Nessa biblioteca, por mais que eu gostasse de ler, não era muito, mas eu lia de vez em quando, era bem de humanas. O professor Seneda foi colocando uns livros, né? Começaram a chegar uns livros desse tamanho, colocou tudo na mesa. Aí isso já me deu um certo espanto, assim, né? Por mais que eu sabia que o curso de humanas você vai ler muito, eu meio que deu uma baqueada, mas tranquilo. Aí ele foi e frisou para nós que é bem importante a gente sair dali falando, não falando, mas pelo menos lendo certos autores na sua língua original, né? Aí falou do francês, alemão, inglês, grego, latim, né? E eu não sabia nem o inglês, né? Não sei ainda inglês, tem processo de aprendizagem, mas no ensino médio inteiro, ensino fundamental inteiro, nunca dei valor no inglês, eu me assustei. Se eu não conseguir aprender o inglês para trás, não vou conseguir aprender esse tanto de idioma aqui. O curso não é para mim, vou sair, né? Mas isso foi só um pensamento, né? Porque eu pensei, ou eu encaro isso, aprendo idiomas, continuo o curso,
eu desisto, né? Fracasso, porque infelizmente não vai ser para mim. Mas aí vi alguns pensamentos mais otimistas, mais positivos, né? E eu vi que é capaz de aprender diversos idiomas, Sim. sobretudo agora na pandemia, como o senhor mesmo falou, né? Há, há tempo para isso, né? Eu também passei por isso, viu, Enésio? Eu cheguei lá, falei, poxa, eu vou dar conta desse negócio. Cada aula o professor falava, ó, então a gente vai trabalhar esse livro aqui, e mostrava aquele calhamaço, vinha outra e é esse daqui, tal, capítulo tal, tal livro não está traduzido, você vai ter que pegar, a gente vai ter que pegar uma tradução melhor, né? O francês tem uma tradução boa, então, e como vocês têm aula de francês, vocês vão ler, não sei o que tem e tal. Eu, poxa vida. Né? Eu e meu amigo daqui de Tupaciguara também, o Thiago, falava, cara, não sei não, hein? Esse negócio aí tá meio complexo. Mas não, o curso ele vai pondo o degrau de acordo que a gente consegue subir, né? Então ele põe um degrauzinho, depois outro, e quando você sai do curso você vai ter uma noção, pelo menos uma noção para poder trabalhar com os conceitos de grego, de francês, uma noçãozinha de alemão, né, do inglês, ou seja, você consegue ele te instrumentaliza para você se virar. Depois especializar é com você, né? Opa, quero me especializar no alemão, no italiano, no latim, no grego. Aí são escolhas, né? Inclusive até eu no comecinho da pandemia, teve algumas pessoas que falaram que ia ter um grupo de estudos de grego. Eu cheguei até a fazer um comentário, eu quero participar e tal, mas a pessoa não me respondeu. Eu falei assim, vai ver que o grupo tá lotado e tal. Enfim, mas agora já não dá mais, porque agora voltou os teletrabalho do Estado, sobrecarregou. Mas tô só falando aqui porque as pessoas que estiverem assistindo procurarem esses grupos, né? Existem grupos de estudos, não só de idiomas, mas de outros campos da filosofia, que não necessariamente você precisa estar no curso de filosofia para participar, né? Então são coisas boas, né? Sim. Inclusive, aproveitando a brecha, eu gostaria de dar uma dica, né? Caso alguém queira entrar na filosofia, ainda não entrou, estude idiomas, né? É bem importante você entrar já sabendo o idioma, né? Se você entrar Muito já bom. sabendo o idioma, vai ser um passo à frente, né? Passo que eu não consegui dar, mas uma dica super válida. Eu, por exemplo, agora eu tô voltando a estudar o inglês, né? Porque eu fui resistente com o inglês muito tempo, porque eu sempre tive um pouco de birra dos Estados Unidos e tudo mais, né? Até hoje tem um pouco. Assim, eu acho que são, se eu tiver que falar, Marcelo, escolhe países para você visitar, eu acho que os Estados Unidos seria um dos últimos. Mas tem pensadores muito importantes lá, tem coisas muito boas lá, universidades boas, enfim, né? Mas então eu tinha um pouco de birra, tanto que eu comecei a estudar o inglês mais pro lado britânico, para depois, né? Agora tipo começar a flertar um pouquinho com o inglês norte-americano. Mas eu sempre tive um pouco de noção, porque assim, no Brasil tudo é norte-americano, né? Tipo, toca música no rádio, toca mais música internacional, música em inglês, do que basicamente em português. Filme é tudo filme dos Estados Unidos, né? Isso na coisa popular, né? Agora, tem todo o resto do mundo pra gente conhecer, né? Então, assim, hoje eu estudo um pouco mais o inglês e eu estou tentando abstrair um pouco dessa birra minha estadunidense, né, com todo respeito, né, às pessoas que moram lá nos Estados Unidos, que elas não têm culpa disso, né, são alguns Trump da vida que, que atrapalham o negócio, mas enfim. Então, assim, e concordo plenamente com o que você falou, sabe? O idioma, ele expande horizontes mesmo. Até para entender coisas em português. Porque às vezes a coisa vem em português, quando você pega e entende a tradução, o conceito dela em outro idioma, você começa a entender, você, poxa, então isso aqui é da raiz latina, é da raiz grega, né? E em grego isso aqui significa isso. E aí quando você faz essa associação, sua compreensão expande, né? Sim, sim.
Professor, eu gostaria de dar uma dica, já que a gente está falando em idiomas. Sim? É um site, o site chama Cultive. Lá ele Cultive. tem os Cultive, com K no início. Ah, tá. Lá tem os cursos, lá tem diversos cursos para o Enem, OAB, sobretudo há cursos de idioma, há cursos de francês, inglês e espanhol, gratuito, completo e emite certificado. Olha só. Isso. Nossa, Estou fazendo bacana. francês por lá para complementar, o inglês também, e é uma boa dica para o público em geral, né? Opa, eu mesmo já vou seguir essa dica, hein? Já vou procurar Sim. lá. Nossa, boa, boa dica mesmo. Esse tipo de dica aí é valiosa. Depois eu vou escrever aqui embaixo, eu vou procurar. Depois você me manda o link, que aí eu coloco na descrição do nosso vídeo aqui, para as pessoas acessarem, né, lá o Sim. Cultive. Né? Bacana essa dica. Aham. E aqueles aplicativos lá ajuda também, né? Duolingo, Buzu, né? Serve pelo menos para ir ativando, né? Mas não pode parar neles. É, tem que prosseguir, né? Eu vou passar aqui para a próxima. Ó, Beleza. essa aqui é basicamente a última pergunta, né? Enésio, se você estivesse fazendo a inscrição para o vestibular ou para o Enem hoje, com o conhecimento que você tem, você optaria pelo curso de filosofia? Bacana. Eu acho que sim, né? Eu já passei, já fiz um ano de filosofia. Eu acho que se eu pudesse voltar no passado, ou até agora, fazer essa inscrição novamente, eu acho que eu faria, né? Isso me lembra o eterno retorno do Nietzsche, né? Sim. Escolher uma ação conforme você escolheria ela eternamente, né? Acho que eu escolheria cursar filosofia eternamente, um curso tem muito o que falar, né? As palavras não alcançam a totalidade do curso. E eu vou te falar uma coisa: o curso não acaba quando você forma, viu? Na verdade, ele começa quando você forma. Você vai ver que eu falo porque, olha só, eu estou até hoje estudando filosofia, eu estudo diariamente, né? Então, faz parte da minha vida e quero carregar isso pro resto da vida. Estou cursando um segundo curso, sempre faço paralelo com a filosofia e em breve quero retornar para a área da filosofia no campo da ética, né? Até já tentei várias vezes aí com o professor Alcino acompanhar os grupos de estudos dele, mas como eu moro em Tupaciguara, fica difícil a logística, né? E assim, o trabalho com o professor Alcino é muito bom, que o Alcino faz é muito bom, esses grupos de estudos, né? Que estuda ética animal, que estuda ética em vários campos, né? Principalmente uma área que eu gosto muito, que é o altruísmo eficaz, que eu procuro empregar na minha vida. Então, assim, eu gostaria de estar mais próximo. Então, assim, quem está em Uberlândia, quem está próximo à universidade tem acesso, usufrua disso, porque isso é ímpar, né? É um tesouro. Uberlândia tem um tesouro, é uma joia que está dentro de Uberlândia, é a Universidade Federal de Uberlândia. Né? E a região inteira precisa zelar dessa universidade, que precisa continuar sempre sendo pública, mantendo a qualidade que ela tem, né, para a gente desenvolver ainda mais a nossa região e o nosso país. Né? Sim. E o engraçado é que depois que você tem um contato com a filosofia, esse contato não sai mais e é algo que você quer pelo resto da vida. Parece que é tipo um vício no conhecimento filosófico, uma Sim, busca incessante, né? é a frase do Einstein, né? Uma mente que se expande jamais volta para o seu tamanho original. Né? A partir do momento que você passa a conhecer, né? E isso eu tenho certeza, né, que não é só na área da filosofia, na área da física, na área, né, da biologia, enfim. Né? Ou seja, quando você experimenta o que é o estudar, o conhecer as coisas, né? Sanar dúvidas, isso é crescente, né? E as dúvidas não acabam. É como se a gente tivesse com uma colherzinha de chá tentando secar um poço e esse poço na verdade nem tem fundo, né? Nem tem fim. A gente está lá com a colherzinha, né? Sim, uma nascente. Enésio, vamos caminhar aqui para nossa finalização do nosso vídeo. Primeiro, assim,
quero te agradecer demais por se dispor a participar desse bate-papo, né, por abrir um pouco aí, né, das suas confidências aí, né, das suas experiências enquanto acadêmico, enquanto estudante também do ensino médio que você foi lá do René Janete. Estudou também no Bueno Brandão com o professor Antônio, que é uma pessoa também que é ímpar, e um grande amigo meu, né, tupaciguarense também, o Antônio. E então, eu gostaria assim de te agradecer do fundo do coração, e assim, primeiro pela pessoa que você é, essa pessoa respeitosa que você é, que eu conheço desde o primeiro colegial, né? Sempre, né, da mesma forma, né, dedicada, né, aos estudos. E depois agradecer também pela amizade que a gente tem hoje, né? Que hoje já transcende relação aluno-professor. Hoje, né, você já está na universidade, hoje a gente é colega de área, né? Hoje a gente é colega de, 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 de área, né, da filosofia. Futuramente, com certeza, você será professor, a gente vai ser colega de trabalho também. Então, quero começar agradecendo, né, a sua presença aqui no canal. Quero que futuramente façamos novas conversas desse jeito, né? Então deixo o espaço aqui aberto para isso e queria que você colocasse aí também as suas palavras finais, né? E também que você indicasse um livro que te marcou, que você gosta na filosofia, né? Não precisa ser necessariamente de filosofia, fica a seu critério, ok? Perfeito. Tem muito o que dizer, né? Essas considerações finais. Sou um pouco ruim com conclusões. Eu gostaria de agradecer assim, pelo convite excepcional do senhor para estar fazendo essa videochamada. A gente se conhece há um bom tempo, né? O senhor me deu aula lá no René Janete, coloquei questões ao senhor, filosóficas, foi a pessoa que me introduziu à filosofia, né? Gostaria de agradecer ao senhor também, né? Se hoje eu estou onde eu estou cursando filosofia, foi graças ao senhor, né? Um expoente grande na Nossa, minha vida. obrigado. Agradeço muito. A gente vai trilhando alguns caminhos, a gente vai se topando. Filosofia é um caminho interconectado, né? Tanto a vida acadêmica, cotidiana, profissional. E para finalizar, eu gostaria de indicar o livro do Heidegger, que é Metafísica. É um livro muito curto, tem acho que em média de 15, 16 páginas, mas extremamente complexo, né? Isso vai estar em contato com uma filosofia na veia mesmo. E de cara, assim, é um pouco difícil. Tem alguns termos, assim, termo Dazai, você vai falar, não, o que significa Dazai? Quando aparecem esses termos, assim, procura saber o que é, que a partir do momento que você entende o termo, o texto fica claro. É um texto curto, bem filosófico. Eu acho que se eu tiver um pouco de dedicação, ela vai se apaixonar pelo Heidegger. Vai ser um texto muito bom, né? Um texto belíssimo. Olha só. Esse eu quero ler ele, hein? Quando eu lê-lo, eu quero conversar com você para ver, né, se bate os nossos entendimentos sobre. Sim, sim. Ele, não, um texto maravilhoso. Eu Senhor, ainda não li Heidegger, mas eu quero ler. eu percebo isso. Muitas pessoas que têm essa ligação com a filosofia nunca leram Heidegger. Eu acho que ele é bem omisso na filosofia. Tem gente que está quase terminando e nunca teve uma disciplina do Heidegger. E ele é bem importante. Ele é Sobretudo. muito estudado na psicologia, né? Sim, Os termos sim, dele são caros para a psicologia, né? O Heidegger ele trouxe algumas questões junto com o Sartre, junto com, né, o Foucault, junto com né, vários ali, né, que vão compor o arcabouço da psicologia, né? Então ele é muito estudado lá na psicologia. sim, sim. Na área fenomenológica, né? Isso, a Fala fenomenologia do muito. Heidegger. Eu estudei um pouquinho dele, não estudei basicamente o Heidegger, né? Porque quando eu fiz uma iniciação científica, eu fiz duas, e aí eu estudei Sartre em uma delas, e aí um dos conceitos que eu utilizei, que é de intencionalidade, ele meio que está com o pé lá em Heidegger, né?
E também como a minha primeira iniciação científica foi no filósofo Dilthey, o Dilthey também está dialogando sobre questões que o Heidegger também desenvolve, né? Aquele universo ali da Alemanha, ali do historicismo ali. Então eles estão atrelados. Então, mas foi bem de passagem mesmo. Eu não cheguei a ter uma matéria de Heidegger quando eu fiz, né? Quando eu cursei a filosofia aí na UFA. Entendo. O senhor tem algum livro que te marcou, que o senhor gostaria de indicar? Tem sim. É, assim, a gente, né, são vários, é difícil, né, elencar um, mas tem um filósofo que ele é muito especial para mim, que é o Peter Singer, né? Então eu agradeço muito o professor Alcino por ter me apresentado esse pensador. Ele está vivo, o Peter Singer. Ele é professor nos Estados Unidos, por ironia do destino, né? Professor nos Estados Unidos e também na Austrália, né? Ele tem dupla cidadania, ele é australiano e estadunidense, né? Então ele desenvolve um trabalho muito bacana na ética, né? Na ética chamada de ética prática. E ele tem um livro que é esse daqui, ó, né? Do Peter Singer, que se chama Quanto Custa Salvar uma Vida? Agindo agora para eliminar a pobreza mundial. Então, a bandeira do Peter Singer é essa de eliminação da pobreza mundial. Pensar formas eficazes de trabalhar com recursos que podem ser poucos, mas que quando você trabalha de forma eficaz, eles se tornam muito. Às vezes a gente injeta muito recurso numa causa que ela tem pouca, né, capilaridade, e aí o recurso vai pelo ralo, né? Então, quando a gente estuda essas formas de atuar de forma eficaz, eu potencializo o alcance. Então, se eu emprego de forma eficaz muito recurso, eu soluciono muitos problemas. Se eu emprego de forma eficaz poucos recursos, eu consigo fazer gerar um benefício muito grande, mesmo com pouco recurso. Ou seja, mesmo a gente no nosso cotidiano simples do jeito que a gente está, né, a gente consegue fazer grandes coisas com pouca coisa. E aí o Peter Singer ele mostra para nós como a gente pode fazer isso. Ele fala de forma brilhante nesse livro, não só nesse livro, né? No Ética Prática também ele fala muito sobre essas questões. Ele analisa questões, inclusive lá no Ética Prática tem um capítulo que ele fala da ação afirmativa, que é um pouquinho disso que a gente falou das cotas e tudo mais, né? Então tudo isso me é muito caro. Então esse livro aqui eu acho ele muito importante, e o bacana dele é que quando você compra ele, uma parte vai aqui, né, para o Instituto da Criança, né? É parte dos royalties do livro, o Peter Singer disponibilizou para o Instituto da Criança, que ajuda aí a combater vários problemas evitáveis, né? Então, o altruísmo eficaz fala de combater o mal evitável, porque o mal inevitável não tem como evitar, o evitável tem como. Então, como fazer isso de forma eficaz, né? Então, é isso que o Peter Singer, né, vai falar. É claro que eu estou passando bem por cima mesmo, mas é um livro que vale a pena, se você tiver a oportunidade aí, em algum momento da sua vida, ler esse livro ou outros do Peter Singer, eu recomendo. Perfeito. Ok? Ok, Enes, certinho, professor. muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, tá? Fique bem aí, né, nesse período aí de pandemia, tá? Lembra de se proteger, orienta as pessoas aí da sua casa de se protegerem também, e a gente vai se falando. Então, um forte abraço e a gente se vê num próximo Perfeito. momento. Até Um mais. abraço, professor. Obrigado. E aí, gostaram do bate-papo? Conhecer um pouquinho aí sobre a Universidade Federal de Uberlândia, o Departamento de Filosofia, um pouquinho das experiências do Enésio, um pouquinho das minhas experiências. Espero que tenham gostado. Provavelmente, se você acompanhou até o final, é porque de algum modo estava interessante, né? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aquele like aí para apoiar o canal e faça os comentários que você achar que é devido, né? E também quero deixar a ressalva
de que as referências de uma ou outra coisa que foi falada durante o vídeo vão estar aqui na descrição do próprio vídeo aqui no YouTube, tá? E se também tiver curiosidade sobre alguma coisa que foi falada durante o vídeo, manda pra gente poder responder, né? Eu encaminho pro Enésio o que for direcionado a ele e o que for da minha parte eu respondo aí pra vocês. Então a gente se vê e até a próxima. Forte abraço!